Eu tenho como missão pessoal ajudar os profissionais a serem melhores, principalmente ajudar os líderes, os gestores a serem melhores. E gosto muito dessa missão. Gosto muito de ajudar as pessoas. Eu tenho o privilégio, eu falo que é um privilégio, de já ter tido a oportunidade de falar para mais de 10 mil pessoas, ajudar muita gente, porque quando a gente faz uma palestra, sempre tem pelo menos uma frase que impacta as pessoas de alguma maneira. E de vez em quando, vira e mexe, a gente encontra com alguém que fala que lembra-se de alguma coisa que a gente falou. Isso é muito bom, é marcante, né? Quando a gente fica sabendo que ajudou as pessoas. E nessa jornada que estamos aqui, cada dia falando de um tema, hoje eu estou querendo colocar as funções da liderança. Porque você pode ser um líder e não estar liderando naquele momento, mas se é um momento que você está liderando, você precisa se preocupar em exercer essas funções. Bom, então eu estava falando, hoje eu gostaria de deixar o tema que eu preparei para falar hoje, seria as funções da liderança. O que é isso? Quando você está liderando, você tem que se preocupar em 8 funções. A primeira delas é definir a tarefa, definir o que será feito. Isso está no meu livro, A Arte de Liderar. Eu coloquei as funções da liderança. Então, quando você está liderando, você precisa se preocupar com a realização da tarefa, com a formação e conservação da equipe e com o desenvolvimento do indivíduo. Mas essas 3 coisas que eu falei, que estão uma ligada com a outra, tudo isso leva para você exercer 8 funções de liderança. Eu escrevi esse livro, A Arte de Liderar, já está na 3ª edição, indo para a 4ª. Depois eu fiz ele na versão simplificada. E essas funções da liderança estão nesses livros. Quando você está liderando, é importante que você pense quais são essas funções e procure cuidar disso com muito carinho. Primeiro é definir a tarefa. O que é isso? Você precisa saber o que você quer fazer. A sua equipe tem que saber qual é a tarefa a ser realizada, o que vai ser feito, né? Depois que você definiu o que você pretende fazer, é importante que você planeje como será feito, quem que é o responsável, quem que vai fazer, o quê, né? Então você sabe o que é definir a tarefa, mas tem que planejar bem isso aí, né? Planejar como será feito, por quê, tudo pensar nisso. Fazer o planejamento, que planejamento, tudo que é bem planejado tem mais chance de dar certo, né? Depois que você definiu a tarefa, planejou, você vai exercer a 3ª função, que é controlar. Não, antes de controlar é comunicar. Você vai comunicar à equipe, por quê? Depois de definir a tarefa, planejou, tem que comunicar tudo que deve ser feito, comunicar para a equipe tudo que precisa. Lembrando que comunicação, você tem que se preocupar com cada pessoa que está recebendo a comunicação, porque a responsabilidade da comunicação é sua e cada pessoa recebe de uma maneira. Tem gente que entende melhor aquilo que ouve, tem outros que entendem melhor aquilo que lê. Então você tem que ser responsável por garantir que a pessoa vai entender aquilo que você está passando, né? Então você definiu a tarefa, planejou, comunicou e vai para a 4ª função, que é controlar. Planejamento e controle foi feito para ser seguido par e passo, uma coisa junto com a outra. Por quê? Se você planejou e não controla, as coisas às vezes não saem do jeito que precisa. E
planejamento, eu falo que não foi feito para ser cumprido, foi feito para ser acompanhado. E esse acompanhamento, também se chama de acompanhamento ou de controle, é fundamental. Por quê? Porque tudo que você não controla, as pessoas, primeiro que o ser humano às vezes deixa para, sabe, procrastina, não faz do jeito que precisa. Agora, tudo que é bem controlado, as pessoas cuidam melhor disso. Então, o líder tem que ter esse cuidado, né? Então, tem que planejar, mas controlar. A quinta função, nenhuma das funções são menos importantes. Quando você está liderando, você precisa cuidar de todas elas. A quinta função da liderança é a motivação. Você precisa preocupar-se com a motivação da equipe. Claro que a motivação é uma coisa que é interna, cada um tem a sua motivação. É responsabilidade do líder garantir que a pessoa esteja motivada. Muitas vezes o líder precisa de dar, eu chamo de dar a ignição. Às vezes uma frase, alguma coisa que faz com que o liderado vá dar continuidade a tudo que precisa ser feito. Como é que funciona isso? Você imagina que você é um tonel de gasolina, de combustível, ou de óleo diesel, de álcool, que for. Tá ali quietinho, tem a sua energia, assim as pessoas, a motivação tá lá dentro dela. Que a motivação é o motivo que te leva à ação, né? Então, você tem ali a sua motivação, mas o líder, ele às vezes fala uma frase que é como se fosse colocasse fogo naquela energia toda. E aí começa a pegar fogo e vai soltando a energia que precisa, né? Então, olha só, lembrando, definir a tarefa, planejar, dar as instruções, ou seja, comunicar a equipe o que precisa ser feito, controlar, e o quinto é motivar a equipe. Sempre que você estiver liderando, você tem que preocupar com isso. Mas além dessas 5, você tem a sexta, são 8, hein? A sexta função é a avaliação. Quando a gente falou de comunicação, às vezes a gente fala, junto de comunicação, a gente fala de delegação de tarefas. Porque é importante você delegar para as pessoas corretas aquilo que precisa ser feito. Porque o líder tem uma equipe, porque ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Não é uma eu-equipe, é uma equipe. Então, ele precisa delegar as tarefas corretas para as pessoas que têm conhecimento, competência suficiente e motivação suficiente. Mas quando nós falamos de avaliação, nós vamos falar de feedback, dar feedback para as pessoas. Avaliar é muito importante, é responsabilidade do líder avaliar a equipe. A equipe espera que o líder dê para ele os retornos, os conhecimentos que precisa, que fale para ele o que está bom. Agora, feedback não é feedback, né? Eu brinco muito isso, que feedback não é feedback. Você tem feedback positivo, que é para ajudar as pessoas, e feedback de crescimento, que é feedback onde vai mostrar aquilo que não foi feito da maneira que você esperava, ou da maneira correta. Então é importante saber dar feedback para as pessoas e dar um bom feedback, né? Eu falo que o feedback é na ação. Você fala, essa ação que eu não gostei, essa ação que precisa ser melhorada, o que precisa ser melhorado, você fez isso que não está legal. Mas não é a pessoa que é ruim, que é má, não é a pessoa que não sabe aquilo. É aquilo que ela fez que não está do jeito que você gostaria, do jeito que precisa, sei lá, né? Então, você tem que fazer a avaliação. E lembrando que, para mim, a máxima da liderança é avalie em público e critique em particular, né? Porque elogie em público e critique em particular. Elogio, se você faz um elogio, a pessoa passa a ter aquilo que ela precisa manter. Isso que você falou que ela é boa naquilo, ou que fez bem feito. Ela gosta de manter isso, sempre que você elogia. Agora, a crítica, quando você faz a crítica na frente de todo mundo,
as pessoas não gostam muito de que os outros vejam que elas não são bons em alguma coisa, né? Tem gente que tem o costume de brigar com os outros, de gritar, e sempre que fica nervoso quando está alguma coisa errada. E isso não é muito aconselhável, porque as pessoas às vezes perdem o interesse, acabam perdendo o entusiasmo pela empresa, não é bom, né? Então você, em alguns momentos, você tem que tomar muito cuidado para não gritar às vezes com a pessoa, não mostrar que ela errou, né, na frente de outras pessoas. Então, depois que você fez a avaliação, nós vamos para a 8ª função da liderança, que é a organização. Só que a organização é dividida em 3, é dividida em administração do tempo, em sistema e em administração. Liderar é lidar com pessoas, administrar é lidar com recursos. Então, tem pessoas tem líderes que são ótimos líderes e não são bons administradores. Tem administradores que são bons no recurso, mas não são bons ao lidar com pessoas. Você vê, às vezes, uma pessoa que, às vezes eu chamo do líder do zum, zum, zum. É um líder que, às vezes, ele não tem um cargo de chefia na empresa. Mesmo assim, ele consegue influenciar todo mundo, porque o liderar é ter a capacidade de influenciar o outro para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Aquilo que você quer que faça. Então, se você é um líder, não significa que você tem que ter um cargo. Você pode não estar em cargo nenhum de chefia, mas influenciar todo mundo. As mães costumam ser boas líderes, porque elas, e eu utilizo às vezes da liderança servidora, elas fazem tudo de bom pelos filhos e tudo, e aí, o dia que precisa, elas conseguem influenciar o filho para que ele seja uma boa pessoa, né? Então, essa liderança é muito boa. Então, liderar não significa estar num cargo de chefia. Você pode ser um gerente e ser um bom líder ou não, né? Então, na hora que você está liderando, você está lidando com as pessoas. Agora, administrar é lidar com recursos. Hoje em dia, você às vezes não tem uma secretária para te ajudar. Às vezes, o gestor, ele tem que ser capaz de administrar os recursos. Ele tem que ser um facilitador para a equipe. Muitas vezes, e aí ele tem que exercer a função da organização. Todo mundo sabe quem é uma pessoa organizada. Então, ele tem que cuidar dessa administração. Então, liderar é lidar com pessoas, administrar é lidar com recursos. Um bom gestor, um bom gerente, é bom que ele seja também um bom administrador, que ele seja um bom líder e que seja também um bom administrador. Ainda dentro da organização, o administrador tem a administração, a gestão do tempo, a administração do tempo. O bom gestor precisa, e o bom líder, se você quiser uma equipe de alta performance, se você quiser obter bons resultados com a sua equipe, você precisa de cuidar da gestão do seu tempo. Fazer as coisas importantes para que elas não fiquem urgentes, né? Isso é não deixar que outras pessoas influenciem no seu tempo para você conseguir dar conta das suas atividades. E ainda tem que cuidar dos sistemas. Sistemas, nós temos vários tipos de sistema, né? Você tem dentro das organizações, tem sistema da qualidade, sistema financeiro, são vários sistemas, né? E o corpo humano é um sistema. Então você tem que cuidar desses sistemas para que tudo funcione bem. Então a organização é dividida em sistemas, administração do tempo e administração. Veja, nós falamos 7 funções da liderança, né? A 8ª função, não menos importante, é ser exemplar. Líderes têm que dar o exemplo. Não adianta você falar para a pessoa chegar no horário na reunião se você só chega atrasado. Não adianta você falar para a pessoa que ela tem que entregar num prazo se você nunca entrega as suas coisas no prazo. Então,
Não adianta você querer que o seu filho não fume ou não beba se você fuma e bebe normalmente. Então, é muito difícil você não dar o exemplo. Se você quer melhor resultado, você precisa ser exemplar. Lembrando aí as 8 funções da liderança: definir a tarefa, planejar, comunicar, controlar, motivar, avaliar, cuidar da organização, que é dividida em sistema de administração e administração do tempo, e ser exemplar. Então, se você está liderando, se você quer conseguir bons resultados com a sua equipe, procure seguir todas essas funções, porque são muito importantes e uma não é mais importante que a outra. Então, quando você está liderando, você tem que se preocupar com essas 8 funções. Se você quiser saber mais sobre essas 8 funções, no meu livro A Arte de Liderar, que eu escrevi em 2 formatos, no meu site soniajordão.com.br tem como você comprar esses livros. Você pode comprar, eles estão à venda nas grandes livrarias do país. Eu já vendi, acho que mais de 12 mil livros, quase 13 mil livros desse A Arte de Liderar. Então eu já vendi muitos livros, mas tem ainda, se alguém quiser, compra no meu site, inclusive com desconto, né? Eu tenho como missão pessoal ajudar os profissionais brasileiros a serem melhores. Acho que eu já falei em uma live, mas é porque uma de minhas filosofias de vida é uma frase que eu ouvi anos atrás, que é o seguinte: é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor que tu viveste nele. Eu quero fazer o mundo melhor e escolhi fazer o Brasil melhor por meio dos profissionais, ajudar os profissionais, principalmente os líderes. Eu quero ajudá-los a serem melhores. É minha missão, e em todas as minhas redes sociais e também no meu site, eu tenho vídeos e tenho frases e textos para poder, com esse objetivo de ajudar as pessoas a serem melhores. Seja muito bom para você essas dicas que eu deixei, as 8 funções de liderança. Quando você estiver liderando, pense nas 8 funções e faça todas elas, porque são muito importantes. Um abraço, beijos, boa semana. Fica com Deus.